pessoal, estamos começando mais um Medcast. Me chamo Fernanda e eu me chamo Bárbara. Estamos aqui com esses dois estudantes, né, de medicina que vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é a prática médica. Em primeiro lugar, bem-vindos. Estamos muito felizes que vocês estão aqui. A gente vai começar fazendo algumas perguntas e aí vocês vão explicando sobre o entendimento de vocês na medicina. Eu queria perguntar primeiro, o que é a ética médica para você? Eu acredito que, na grande maioria, a questão do respeito seja uma grande base para que a ética e a moral sejam exercidas. O respeito com a cultura, com a tradição, com a religião. Porque em muitos casos a gente pode pegar um familiar que, por exemplo, não aceita receber sangue por conta de sua religião, questões éticas que já são de sua cultura, são de sua convivência. Então acredito que o respeito, a empatia, o conhecimento sobre essas pessoas também é muito importante. Você entender que existem outras religiões, que não é só você que está dentro daquela bolha, e você ter também essa empatia de reconhecer o porquê, o motivo, sentar, conversar. Então acredito que assim, a comunicação, a empatia, o respeito, um conhecimento prévio sobre situações que você pode enfrentar na sua prática médica sejam bastante importantes para que você consiga desenvolver a ética e a moral na sua profissão. Então vocês diriam que um dos desafios dessa área é justamente isso, a comunicação e a relação médico-paciente? Eu até que um problema seria, muitas vezes a gente atende pessoas na urgência e emergência que elas mesmas não estão dentro de si. Tipo, elas estão muito afoitas pela situação que está acontecendo, pela urgência do caso, e com isso elas podem até faltar com a gente. E a gente, como profissional, tem que entender que é uma situação que muitas vezes, né, a pessoa não tem próprio controle das suas ações e emoções. Então a gente tem que manter a ética e a moral sempre em todo caso, mesmo entendendo que aquela pessoa às vezes pode faltar com a gente comparar com a gente. Acredito que esse talvez seja um desafio. Ninguém gosta de, né? Ser desrespeitado, principalmente dentro do seu ambiente de trabalho. Mas é uma profissão que lida com pessoas e a ética moral, de certa forma, muitas vezes até camuflada, está presente rotineiramente ali dentro da sua profissão. E é um desafio seguida, muitas vezes. Mas com a prática médica, eu acredito que é um desafio segui-la, entretanto é muito necessário para que haja exercício da profissão. A gente sabe, né, que há comportamentos imorais e amorais. Vocês poderiam falar um pouquinho, né, sobre essa diferença? O comportamento imoral, ele vai contra a moral estabelecida na sociedade, mas você tem ciência dele. Por exemplo, você sabe que não é moral você atender um paciente menosprezando o caso dele, ou então nem olhando na cara que muitos médicos fazem por ele. Então isso é um comportamento imoral. O amoral é aquele que você não tem conhecimento. Às vezes você não conhece a religião daquela pessoa, isso gera um tratamento que ela, sabe, a religião não permite, mas não é culpa sua, você não conhece os costumes e as morais daquela pessoa. Então o comportamento amoral é aquele que você não sabe, não tem conhecimento sobre a moral. E o imoral é aquele que você sabe, mas vai contra tendo ciência disso. E o que vocês julgam mais importante dentro desse contexto de relação entre o médico e o paciente, na questão da moral e da ética, de tudo isso que vocês falaram? Como eu falei anteriormente, eu acredito que a comunicação e o respeito. Se chega no meu consultório um paciente que se recusa a fazer o tratamento por uma questão ética do seu ambiente familiar, sua sociedade, eu preciso ter o discernimento de conversar com ele até o ponto em que eu posso intervir. Então, até o ponto em que eu posso explicar os benefícios, os não malefícios que isso vai trazer para ele, que ele pode estar, porventura, pensando que ele vai ser prejudicado por causa desse tratamento. E eu acredito que a comunicação e o respeito médico-paciente seja uma base, um pilar, para que isso possa surgir, para que essa interação, essa relação possa ser benéfica para ambos. Até porque sem a comunicação e o respeito não tem como agir, né? Dentro do hospital ou do
que a ética, elas são os valores que você adquire para você, de acordo com o seu convívio, da sua educação, de como você é criado e tratado em casa. Então, assim, é um negócio individual de cada um, de como ele acha melhor se portar e tratar outras pessoas nesse ambiente social. A moral, eu acredito que ela já é um conjunto de normas que a sociedade como um todo, ela meio que impõe para você. Por exemplo, você chegar mais cedo no local de consulta é um conjunto moral. Ou seja, é esperado que você chegue mais cedo para não atrasar, tanto você quanto a outra pessoa que está servindo serviço para você. Agora, a ética é, por exemplo, você parar o carro na rua para não deixar uma pessoa passar, uma idosa, uma criança. Então, eu acredito que essa seja a principal diferença entre ética e moral. E quais os exemplos práticos da ética moral para quem é médico? A ética moral para quem é médico aplica-se de uma forma mais estratégica, digamos assim. Dá um exemplo de um caso que a gente já teve a oportunidade de ver. Duas pessoas, ambas envolvidas no mesmo acidente. Uma delas, um homem de 35 anos, fratura exposta grave, provocou o acidente e estava correndo risco de vida. Mas ele provocou o acidente em uma tentativa suicida. Nesse acidente, acabou com uma criança de 5 anos, ficou ferida, quebrou o braço nesse acidente e perdeu a mãe. Ao chegar os dois no hospital, teria que ser feita a decisão do atendimento prioritário, certo? E dentro da ética médica, o certo seria a gente atender o paciente adulto de 35 anos. Dentro da sociedade vai ter muitos questionamentos, por exemplo, mas ele estava tendo um comportamento suicida. Entretanto, essas questões não são levadas em consideração para o atendimento médico, pois ao adentrar o hospital, todo cidadão tem direito igualitário de ser atendido e bem atendido, sem se importar com as questões do porquê e de como aquilo aconteceu. Então, na questão de classificação de risco, a ética médica nos colocaria para atender o paciente de 35 anos. Eu acredito até que esse seria um dos principais desafios da nossa profissão, né? Por exemplo, se a ética médica, talvez a gente por si só não buscasse atender essa pessoa suicida que tentou e acabou com a criança. Mas acredito que, pelo nosso insisto, sempre salvar a vida é bastante importante que a gente primeiro busque a vida com mais risco de ser perdida do que aquela que consegue esperar mais um pouquinho, independente de quais foram as circunstâncias que causaram aquilo. Sem levar também em consideração a questão emocional, que eu acredito que seria um dos fatores que fariam a gente se desviar dessa questão ética, né? Por exemplo, mas é uma criança, perdeu a mãe, a gente iria se compadecer. Entretanto, no ambiente hospitalar, a gente não pode ter esse comportamento, precisa ser uma coisa racional e meio que tabelado, assim, sabe? E como vocês lidaram com as opiniões, as críticas das pessoas que questionaram a sua ética? É bem complicado, é bem difícil. Muitas críticas, porque, poxa, você vai deixar a criança perder a mãe depois que o cara que tentou se matar, mas é bem parte até do juramento de Hipócrates que a gente faz quando se forma, que a gente deve salvar qualquer vida sem se importar com quais sejam as circunstâncias. Sempre a vida em primeiro lugar. Principalmente a sociedade, né? Se chegou alguém que presenciou o acidente e aí o julgamento. Mas ele tentou se matar, só que a gente precisa, nesse momento, fechar os limites para isso, né? E seguir com a nossa profissão, seguir com a nossa ética. Bom, a gente sabe, né, que está se formando mais médicos hoje em dia, as turmas são bem grandes, mas assim, o que vocês já acham, né, da distribuição dos médicos? A distribuição dos médicos pode afetar a saúde? Com toda certeza, porque se você for ver, a maioria dos médicos que se formam querem ir para cidades grandes, querem ir para grandes metrópoles, né, para ter melhores condições, até para estar exatamente mais bem pago, estar mais bem perto da família. Então, talvez seria necessário tomar medidas para um incentivo maior da população dos médicos para irem na população rural, ao invés de deixar a metrópole. Assim, acontece mais na zona rural, ou vocês acham também que também afeta
os povos indígenas? Acredito que eles sim são os que realmente sofrem com isso, até porque é bastante difícil para o médico em si largar toda a sua, o que ele construiu, uma cidade grande ou até mesmo no interior, e para uma comunidade indígena que ele fique isolado, onde ele fique apenas naquela região. É importante sim, porque, como a gente falou dos Diamante Pockets, todos merecem, né, uma chance de ter sua vida salva. Perfeito. Acredito que seja isso. A gente percebe também, né, que nessas zonas assim mais afastadas, tipo as pessoas indígenas, também não tem saneamento básico, né? Então, com essa falta de médico pode afetar também, né, a saúde da população por falta desse apoio, né? Com certeza. A questão do conhecimento da sociedade sobre os riscos que a falta de saneamento traz é algo muito assim importante, e que diariamente em postos de saúde, em hospitais, a gente recebe casos com coisas agravantes, sabe? Com doenças que são causadas principalmente por falta de saneamento básico. E o pessoal os povos indígenas, eles são mais carentes dessa questão de informação, justamente porque não tem profissionais da saúde que se direcionam para essas áreas para fazer realmente esse trabalho de conscientização. E até o estilo de vida mesmo que eles adotam, né, de só pegar coisas naturais, não pegar muitos remédios industrializados. É a questão, assim, nem a questão de higiene lá, mas a questão mais de moradia. É uma área mais isolada, é uma área mais próxima a rios, é uma área que, se não tiver cuidado, junta mais lixo aos arredores dos rios e mananciais. Então, assim, é uma questão que afeta bastante essa população por falta de conhecimento. Conhecimento, informação. Informação. Às vezes até acesso, né? Acesso a essa informação, justamente pela falta de profissionais se disponibilizarem, estarem atentos a essa área e quererem, de fato, atuar nessa região. Então, as tradições, por exemplo, as tradições indígenas, as preconcepções deles, suas crenças e religiões, também são desafios para a prática de vocês? De certa forma, são desafios. Sua ética? Perfeito. Porque às vezes a gente precisa indicar um medicamento e ele não tem como ir buscar, ou então até mesmo o jeito, o estilo de vida que ele adota não deixa ele tomar aquele medicamento. Por exemplo, povos indígenas, eles preferem produtos naturais, plantas e ervas, e talvez às vezes os profissionais de saúde não tenham esse conhecimento para falar, ao invés desse remédio aqui, você pode tomar essa flor, você pode pegar essa erva, esse negócio assim. É um desafio bastante grande que é necessário um estudo e um conhecimento direcionado para o atendimento desse tipo de pessoa. Até mesmo dentro da ética e da moral médica, né? Porque a gente não pode invadir o espaço, a cultura, o valor do outro. Então, em um atendimento, se ele nos questiona sobre algum medicamento, a gente precisa ter um conhecimento de oferecer outras alternativas para ele. Isso vai também interferir no tratamento, na adesão do tratamento dele. Então, eu acredito que respeitar a ética, a moral do convívio dele seja muito importante. Até para ele se sentir confortável em se atender com a gente. E continuar o tratamento. E quais medidas vocês recomendariam e adotariam para incentivar a prática médica nessas regiões mais carentes? Acredito que, incentivo financeiro e também o que a galera responsável de saúde possa propor infraestrutura, para os médicos se deslocarem, às vezes, de suas cidades para o atendimento que ele vai fazer nos interiores. E falta incentivo financeiro, por exemplo, ele ganha a mesma coisa que ele ganha na cidade, ganhar no interior. E também falta preparo sobre como ele deve tratar as pessoas do interior, porque, querendo ou não, é diferente das pessoas da cidade. Então, acredito que falta profissionalismo e incentivo financeiro. Entendi. Além de uma coisa mais informacional, dele saber a importância que aquele atendimento teria impacto na vida daquelas pessoas, porque quando a gente forma, a gente vai promover saúde a todo e qualquer cidadão, em qualquer lugar em que você esteja, desde que você esteja com condições e que o paciente também aceite. Então, eu acredito que o médico se direcionar para essas áreas mais interioranas, mais para essas regiões, seja muito importante,
e que necessita de, assim como o meu colega falou, mas também de uma certa informação sobre o impacto que aquela atitude poderia ocasionar de uma forma geral na saúde, até mesmo nos grandes centros urbanos. Então é isso, né, Bárbara? Muito obrigada. A gente agradece demais a participação de vocês. Eu espero, né, que o pessoal de casa também tenha entendido um pouquinho sobre o que é a ética médica. E é isso, muito obrigada. Que vocês tenham um Foi futuro incrível a brilhante. discussão, a gente adorou. Gostaríamos que vocês viessem mais. Mais vezes. Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigado.